A gente vai abordar um tema que é um pouco polêmico, que é sobre liderança. Porque muita gente confunde liderança com chefia, né? Por mandar e querer ser servido. Ai, chegou o meu momento de eu ser servido, chegou o meu momento de eu mandar nos outros. E um líder que é um líder de sucesso, que é um líder de verdade, não pensa assim. Um líder ele não quer ser servido. Um líder ele sabe que quanto maior é o nível dele, mais ele vai servir. Ele não é melhor do que ninguém. A liderança nada mais é do que uma maior escala, né, de uma hierarquia, e você tem a maior visão. Eu falo, um exemplo de uma escadaria. Tem ali uma escadaria e tal, e você está no topo ali. Então você consegue ver o que quem está embaixo não consegue ver. Então a sua visão ela é muito mais ampla do que a dos outros. Por experiência, por assertividades, por ter errado já muito, por ter adquirido mais sabedoria nos processos, enfim. Mas um líder de sucesso é um líder que serve, é um líder que ele tira do seu vocabulário a palavra eu, meu, e substitui por nós, por nosso, e está sempre predisposto a evoluir. Tira esse negócio de que, eu mando, eu que mando aqui, é do meu jeito. Esquece isso aí, não é papo de líder de sucesso. Você não manda em ninguém, você não manda em nada, você direciona pessoas. O bacana de um líder de sucesso é que ele tem o poder na mão de admitir e demitir quem ele quiser, mas ao invés de demitir, ele faz e forma essa pessoa de uma maneira única, lapida um diamante bruto, uma pedra preciosa bruta. Um líder de sucesso, ele faz esse trabalho evolutivo com as pessoas. Ele conhece cada pessoa da sua equipe, ele sabe quem é cada um e ele sabe trabalhar de um jeito especial com cada um. Para de tratar as pessoas igualmente, porque as pessoas não são iguais. Cada pessoa tem uma maneira. Você tem que ter os seus princípios, os seus valores, já tem missão, visão, valor da tua empresa, do teu negócio. Você tem que respeitar isso, bacana. Mas você também tem que respeitar o outro. Não é porque você é dono ou porque você é líder que você vai fazer o que você acha que tem que ser feito. Não, você tem que fazer o que é certo. E o que é certo é você desenvolver pessoas. Você, às vezes, você não tem clareza na sua comunicação. Você não dá certo com a sua equipe porque você não tem clareza. Você não dá certo com a sua equipe porque você não comunica de maneira clara. Você coloca uma meta e você não dá os recursos necessários para aquela meta ser atingida. Você nem sabe, porque você não desenha, você não escreve, você não enxerga. Eu utilizo muito papel e caneta para eu enxergar os meus resultados, para eu enxergar as minhas possibilidades. Eu uso muito papel e caneta para enxergar o meu mapeamento, a minha equipe, para eu poder depois movimentar e saber o que eu posso fazer. Eu desenho mesmo, escrevo o máximo que eu posso e tento eliminar rapidamente o que está de errado e tento potencializar o máximo ali o que está dando certo e replicar no tempo de cada um ali, conforme o seu perfil. Então, um líder ele precisa ser exemplo. O líder, ele precisa servir. O líder, ele se importa com o outro. Ele se importa com o que o outro sente. Você não vai ser líder de sucesso se você não gerar admiração. Você precisa gerar admiração nas pessoas. Respeito é melhor do que medo. As pessoas trabalham com você por medo, um dia ela vai te ferrar, vai dar um pé na tua bunda e não vai mais querer saber de você. Agora, se te admirarem, se te verem como autoridade naquele assunto, tipo, nossa, ele dá aula, ela dá aula naquilo ali, poxa, eu queria ser igual a ele, eu queria ser igual a ela. Você ganhou um time de sucesso, você vai ganhar pessoas que vão ter prazer de trabalhar com você. Então tenha objetivos claros, divide, aprenda a delegar, a dividir as funções. Você tem que saber qual que é a sua meta, você tem que saber a meta real e a meta mínima. Eu falo assim, a real é aquela expectativa que eu sempre gero. Vou dar um exemplo que hoje na minha empresa, onde eu trabalho, eu tenho uma meta de 2.000 vendas. Essa é a minha meta. Essa é a minha meta. Essa é a meta que eu tô chegando. Mas qual que é a minha realidade hoje? 1.200, 1.300. Eu tenho tão forte essa meta de 2.000 vendas que eu passo para minha equipe que a nossa meta são 2.000 vendas. Mas o mínimo que a empresa me pede são 1.000. Ou seja, eu entrego além da meta para a empresa. Se eu passasse para minha equipe que a meta era 1.000, eles não iriam bater as 1.000. Até porque eu passava isso para eles, eu tinha uma equipe de 18 pessoas e nós batemos 1.000 vendas, fizemos um recorde também aqui em Portugal, porque eu instalei isso na cabeça deles. Eu falei que era possível bater as 1.000 e na altura a minha meta não era 1.000, minha meta eram 800 vendas. A gente tem que sempre colocar a mais para que a gente possa entregar aquilo que a gente se compromete. Um líder que não bate meta
é muito feio. Você está fadado à desgraça, você está fadado à derrota. Então, você precisa ter uma meta clara. Você sabe quantos dias úteis tem no mês? Quantos funcionários você tem? Quanto que cada colaborador precisa fazer? O que ele precisa fazer para te entregar aquele resultado? O que você tem de recurso para ajudar o teu colaborador a entregar aquele resultado? Você precisa estar bem calçado nisso. Você precisa ter essa clareza. Você precisa ter uma comunicação assertiva com cada pessoa. Então, um bom líder, ele tira toda a mentalidade de chefe, ele tira toda a mentalidade de que precisa ser servido, que vai trabalhar menos. Não, não é esse o jogo da liderança, não é esse o jogo do sucesso. O jogo do sucesso é: eu vou trabalhar para eu poder escalar. E eu só vou descansar, porque nem é tanto descanso assim. Óbvio que você vai ter mais liberdade geográfica, liberdade de tempo, mas eu só vou descansar quando eu conseguir o meu resultado. E não é eliminando gente, humilhando pessoas, se acomodando, fazendo menos, fazer as pessoas fazer mais. Não é assim. Você tem que distribuir de uma maneira justa. Você precisa entregar o máximo de si, o melhor de si. Você precisa trazer o máximo de ferramentas possíveis para você fazer a sua equipe bater a meta que se comprometeram contigo. Isso é uma responsabilidade sua. Outra coisa que você tem que parar é de ficar falando mal da empresa, ficar colocando a culpa nos outros. A responsabilidade do seu resultado horroroso é sua. A responsabilidade do seu resultado de sucesso não é sua. A responsabilidade do seu resultado ruim também é sua. E você precisa assumir essa responsabilidade e fazer uma autoanálise, porque você está errando na sua comunicação. Você está errando no jeito de fazer. Você não está fazendo da maneira certa. Se você não está fazendo da maneira certa, você precisa reconhecer. E é o que eu digo, é da humildade que você começa a sua evolução. Então, você precisa reconhecer: peraí, eu estou errado nisso, eu estou errando naquilo, eu vou tirar, eu vou me corrigir. Fala mal da empresa, fala mal do fulano, vão fazer uma fofoca, você fica contra o dono da empresa que você trabalha. Você tinha uma pessoa ali que era seu braço direito, aí você já está bem, aí você quer jogar a pessoa de lado. Não se faz isso. Você tem que ser mais estratégico. Você precisa ter mais estratégia, você precisa ter mais assertividade, precisa ser exemplo, precisa ser uma pessoa que as pessoas elas gostam, têm prazer em trabalhar com você, porque elas evoluem como pessoas, porque elas prosperam, porque elas crescem. Outro erro de liderança gravíssimo: você não cria, você não tem nada, nenhum recurso, você não cria um plano de carreira. Vai ter uma hora que aquela pessoa, quando chega na empresa, ela quer ganhar 3.000. Ela chega na empresa ganhando 1.000, 1.500. Ela chegou nos 3.000, e aí? Ah, mas ela vai vender mais. Não, tá? Onde ela vai chegar com aquilo ali? Você precisa criar um plano de carreira. Nada é mais atrativo para um vendedor do que ele não ter teto para nada. Ele não ter teto para ganho, ele não ter teto para crescimento. Se você não tiver um plano B, se você não tiver um plano B de evolução para a vida do teu colaborador, ele vai ter o plano B e ele vai te largar. Não perca pessoas de sucesso por ego. Abaixa o teu ego, trate o teu ego. Não perca por isso. Vai por mim que você vai ganhar muito mais quando você tiver a humildade elevada, o ego embaixo, a assertividade nas escolhas, você ser mais humano, você tirar o erro, você colocar o nós, você não mandar, você direcionar, você dar recursos, você fazer as pessoas prosperarem, você dar um plano de carreira para essa pessoa crescer e se sentir satisfeita, e você puxar. Chegou uma hora que a pessoa já chegou tudo. E agora, o que ela faz, Loma? Ela vai ter participação de lucro e vai virar um sócio seu, uma sócia sua. E pronto. Aqui está a receita para você ser um líder de sucesso. Outra coisa também que eu até deixei agora para o final, mas foi sem querer, que eu não posso esquecer. Você também tem que pensar no seu marketing pessoal. O líder, ele tem que ser bom exemplo, tá? Então, você tem que se vestir legal, você tem que ter um linguajar positivo, bacana. Isso tudo tem a ver com o marketing pessoal. Se atente a isso, coloque em prática tudo isso que eu estou te ensinando e você vai ver que a história da tua vida, do teu negócio, do teu produto, do teu serviço, o que você faz vai mudar. Se um dia você quer ser um líder de sucesso, você não é ainda, mas quer ser um líder de sucesso, você precisa ser assim do jeito que eu estou falando. Se você não fizer isso, você não vai prosperar, você não vai escalar. Você vai ser aquele famoso enrolão das pessoas. Tem o explorador de empresa, né? E tem o enrolão. Aquela pessoa que ela vive dando desculpa e pula de galho em galho a vida toda. Para um pouco. Agora você está se lapidando, você está trazendo essa ferramenta nova, que é o Venda 7 vezes mais, o método 7 para a tua vida. Executa, faz isso, você vai elevar o teu negócio, você vai levar ele para o nível que você sempre sonhou, ou até 7 vezes mais do que você sonhou, e vai chegar num lugar que vai ser lindo de se ver, vão bater palma para você, vai ser admirável, você vai estar
mais fortalecido, você vai ter mais pessoas de sucesso, você vai ser admirável, você vai ampliar o seu network e você vai crescer cada vez mais sem parar.